paz, queridos irmãos. Queremos deixar aqui uma palavra, uma reflexão da palavra de Deus, aquilo que o Senhor ele tem derramado em nosso coração, através dos nossos momentos com Ele, e que você seja abençoado através dessa reflexão, essa pequena reflexão. E aqui em Atos, capítulo 13, versículo 22, diz assim: depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. E estava aqui meditando sobre esse texto e pensando: achei Davi. Acho tão lindo isso, né? O Senhor falar: achei Davi, um homem segundo o meu coração. Nós sabemos, né? Já estamos cansados de ouvir lá em João 4, quando fala que Deus procura os verdadeiros adoradores, e como Ele encontrou Davi. E eu trouxe essa reflexão ao meu espírito, ao meu coração, e eu fiquei pensando como que Ele encontrou Davi, onde Davi estava para ser achado por Deus, por que Davi foi escolhido, foi encontrado por Deus, aonde ele estava, o que fazia Davi para ser encontrado por Deus. E então, meditando, lembrando ali das histórias de Davi, aqui em 1 Samuel 16, nós vemos quantas pessoas foram rejeitadas. O próprio rei Saul foi rejeitado por Deus, né, pela sua desobediência ao Senhor. E os próprios irmãos de Davi também foram rejeitados por Deus. Davi ali, lá no pasto, lá cuidando das ovelhas, apacentando as ovelhas, lá no seu secreto, foi achado por Deus. Ele foi esquecido até mesmo pelo seu pai. Mas o Senhor estava ali com Davi, e Davi estava ali conhecendo o Senhor, e sendo conhecido, sendo achado por Ele. E é tão interessante que aqui no capítulo 16 fala que o espírito do Senhor tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno vinha atormentar Saul. E é interessante que os próprios oficiais do exército ali de Saul lembraram-se de Davi. Olha, existe um homem que toca, né, que dedilha uma harpa, e você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais aliviado quando ele tocar o seu instrumento. E então foram chamar Davi, e a palavra de Deus fala que Saul mandou informar a Jessé. Ele se agradou tanto, né, que ele ficou ao serviço pessoal de Saul. E todas as vezes que os espíritos malignos mandados pela parte de Deus, né, vinha sobre Saul atormentar, Davi tocava sua harpa, dedilhava o seu instrumento e acalmava o seu coração, e ele acalmava, e ele sentia grande alívio e bem-estar, né, porque o espírito maligno se afastava dele, se retirava dele e deixava-o em paz. E a reflexão que eu trago aqui é que será que quando nós cantamos, quando nós usamos também o nosso instrumento vocal, o nosso instrumento musical, será que quando nós adoramos ao Senhor, fazemos alguma atividade para Deus, será que nós temos produzido isso? Será que nós temos incomodado o inferno? Será que a nossa adoração verdadeiramente tem feito Satanás retroceder, às vezes, de alguma situação? Será que quando nós tocamos ao Senhor, sabe, nós temos produzido uma adoração tão profunda e verdadeira que os inimigos, eles têm que se afastar, eles têm que se retirar do nosso meio? Assim como Davi, quando tocava, o espírito maligno, aquele espírito imundo, ele tinha que se retirar, sabe? E não só apenas incomodar o inferno, mas também incomodar, também trazer uma adoração tão profunda que toque o coração do nosso Pai. Será que tem trazido um bom perfume à nossa adoração? Sabe, que tem tocado que nós vivemos no secreto com o Senhor tem sido tão verdadeiro, tão profundo, que tem tocado os corações, que quando eu estou ali no altar, que não seja apenas para abrir minha boca para cantar, não seja apenas para me tocar um instrumento, mas para agradar o coração de Deus de tal forma que eu tenho uma autoridade para expulsar demônios,
meditando hoje também em Lucas 4, né, vendo ali Jesus indo de cidades em cidades, ele ensinando, curando os enfermos, expulsando os demônios. E ali em Lucas 4 fala que ao amanhecer, Jesus ele se retirou para um lugar secreto. Ele foi para o seu lugar de solicitude, o seu lugar para orar a Deus. Sabe, o seu lugar que trazia para ele o que? Uma autoridade naquilo que ele fazia. E muitas vezes nós estamos vivendo no nosso secreto de uma forma tão, sabe, superficial e não profunda. Quantas vezes nós estamos ali dando alguns minutos para Deus, um tempo para Deus, limitando o nosso tempo. Senhor, eu só tenho, sabe, esse tempo para estar contigo, só esse capítulo que eu vou ler, tem que ser rapidinho o meu momento contigo, porque eu não tenho tempo. Sabe, o tempo nos limita, o tempo nos faz perder as melhores coisas, nos faz perder a profundidade em Deus, nos faz perder aquilo que nós vivemos com o Senhor, sabe, aquilo que Davi experimentou em Deus. Davi experimentou uma vida que a gente pode perceber nos próprios salmos dele, ele, sabe, derramando a sua alma, ele derramando o seu coração, sabe, ele falando aqui mesmo no Salmo 27, versículo 4, ele diz assim: um anseio manifestei ao Senhor e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Um anseio manifestei ao Senhor e sua realização buscarei, que eu possa viver na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Será que nós temos essa mesma satisfação? Será que nós estamos tendo essa mesma satisfação de entrar na presença de Deus e poder realmente desfrutar da presença dEle? Sabe, ter prazer nele, se deleitar nele e Ele em nós, produzindo em nós um aroma agradável da sua presença, sendo transformado dia após dia pelo que Ele é em nossas vidas. E é interessante, sabe, a gente estudar a vida de Davi, os salmos de Davi, quão tremendo tem sido, sabe, poder você meditar nas verdades que são produzidas daquele lugar que ele produziu ali, sendo esquecido por homens, mas reconhecido, sabe, achado em Deus, achado pelo Senhor. E esse é um tempo, queridos, que o Senhor tem nos chamado para nos aquietar. É um tempo que o Senhor tem nos trazido esse entendimento de deixar, sabe, as agitações do nosso dia a dia. Quantas vezes nós deixamos, sabe, os afazeres domésticos, os trabalhos, às vezes até mesmo os trabalhos religiosos, os ativismos, sabe, as agitações, tomar o nosso tempo, tomar a nossa vida e não temos esse tempo de qualidade com o Senhor. Sabe o que é distração? Distração é tudo aquilo que nos rouba de Deus, sabe? Distrações é tudo aquilo que rouba a nossa alma do necessário. O necessário é a minha prioridade, é estar atento àquilo que realmente eu preciso, aquilo que realmente eu necessito. E o que eu necessito? Eu necessito do ar, eu necessito do alimento. Aquilo que eu necessito, eu priorizo. Você prioriza sua comida, sua bebida, beber uma água, se alimentar? Eu priorizo estar com o Senhor. Ele é a minha prioridade, porque é como o ar que respiramos, nós precisamos dele. E muitas vezes as distrações têm nos roubado. Qual é a distração que tem roubado o seu coração? Qual é a distração que tem roubado você de ter esse tempo precioso na presença do Senhor, recebendo dele, dando a ele uma adoração, sabe, profunda e verdadeira no Senhor? E nós vemos que Davi, ele não foi achado por Deus porque ele matou o gigante Golias, que até as crianças, né, conhecem essa história. Ele não foi achado por Deus porque ele foi um grande rei poderoso, porque, sabe, porque ele foi um grande salmista. São lindos salmos que Davi
produziu, o que Davi fez. Ele não foi reconhecido, ele não foi achado por Deus apenas porque ele matou, porque ele venceu, teve muitas vitórias. Não, ele foi achado por Deus. Foi quando ele estava lá vivendo no secreto dele. Foi quando ele estava sendo realmente conhecido por Deus e sendo conhecido por ele. Então, conhecendo a Deus e sendo conhecido por ele. E vivendo uma verdade, vivendo uma profundidade no Senhor. Sabe, esse é um tempo, querido, de você conhecer o Senhor. Esse é um tempo de você aquietar a sua alma e viver verdadeiramente aquilo que é profundo em Deus. Esse é um tempo que o Senhor tem nos chamado para isso. Aqui no Salmo 51, versículo 6, Davi fala: sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração ministras a tua sabedoria. Olha o que Davi falou. Sei, Senhor, que o Senhor quer estabelecer a verdade no meu interior. Produz essa verdade no meu interior. Eu não quero viver mentiras, eu não quero viver de aparências, de engano. Eu quero viver uma verdade contigo. Uma verdade que verdadeiramente vai produzir algo. Que vai, sabe, que eu serei reconhecida pelo inferno. Que o inferno terá que temer a minha adoração. Sabe, que os céus reconhecerão a minha adoração e colherão um bom perfume que chegará até o trono do Senhor. E isso o Senhor deseja de cada um de nós. E eu quero ministrar sobre a sua vida. Que o Senhor, Ele estabeleça a verdade no seu interior e que Ele ministre sobre ti a sabedoria dEle, o entendimento verdadeiro do Senhor, para você viver uma verdade e uma profundidade em Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe com esta palavra e até a próxima. Em nome de Jesus. Deus abençoe.